iremos passar ao próximo orador do Inácio Silvestre, da Xinte Solar, aqui um bocadinho provocatório desde já. A Xinte, penso que inicialmente na sua origem nem foi nem nas energias renováveis nem nas energias solares. Se eu estiver errado, corrija-me. Mas realmente é uma das coisas, a Xinte também tendo na sua origem, e penso que tem capitais chineses, por aí para nos explicar, neste momento é algo que nós temos em Portugal, de norte a sul do país, que é a prova de que eventualmente os investimentos em energias renováveis estão-se a tornar muito atrativos, é que o setor empresarial chinês, e principalmente o setor empresarial chinês vindo de Espanha, não há um metro já quase de terreno disponível em Portugal. Aliás, penso que a Norte, Guardas, Braganças e tudo, é apenas o setor empresarial chinês vindo de Espanha, que está a arrendar tudo para painéis fotovoltaicos e para a criação de energia, que curiosamente não os instalam, vendem-nos depois na China os contratos de arrendamento. É assim? A Xinte vê aqui alguma concorrência ou não? Antes de mais, muito obrigado, muito bom dia a todos e obrigado à Câmara de Comércio, naturalmente, da Região das Beiras pela oportunidade de participar neste fórum. Pego já nesse ponto inicial que fala, que é um ponto talvez chamemos-lhe polémico, mas não é um ponto à qual a Xinte esteja ligada. Eu acho que a especulação, seja por via de atores chineses ou de participação chinesa ou não, mas vindos de Espanha, naturalmente sempre houve um interesse muito forte do lado espanhol nos recursos portugueses, não naturalmente apenas na energia, mas também na agricultura, essencialmente na agricultura, a tendência espanhola, essencialmente na parte imobiliária, de conquistar terreno por via económica da compra, e as grandes produções e explorações de olival intensivo, etc., ao longo da fronteira entre Portugal e Espanha, é controlado maioritariamente por espanhóis. Em específico, essa dinâmica a que se refere a Xinte não é completamente alheia a esse tipo de atividade. Aliás, especulamos pouco com a parte imobiliária. Continuamos a preferir que os proprietários dos terrenos se mantenham proprietários dos terrenos. Nós, tendencialmente, arrendamos terrenos para o efeito do investimento na nossa área. E temos uma política que visa um investimento, digamos, global e, digamos, sem nenhum tipo de geografia mais focalizada. Isto para introduzir um bocadinho também quem é a Xinte, nos 10 minutos que tenho. Por um lado, a Xinte, efetivamente, é um grupo industrial muito grande, de origem chinesa, mas, entretanto, é uma empresa muito internacional, presente em mais de 100 países. É um grupo que fatura 12 mil milhões de dólares e tem naturalmente um interesse muito alargado na área de energia. Começou numa área de produtos de baixa tensão, portanto, pequenos disjuntores para utilização residencial em 1986 e foi expandindo digamos, essa área para outros setores de energia, da área de média tensão, alta tensão. Neste momento somos um dos grandes, somos uma pequena ABB, uma pequena General Electric, por assim dizer, pequena, somos terceiros mundiais em comparação com outras, temos uma dimensão ainda considerável. Mas é um grupo com 35 mil pessoas e está presente em, digamos, quase toda a cadeia de valor de um ponto de vista de energia. O solar é uma dinâmica que nós temos desde 2006, com produção própria de painéis fotovoltaicos. Temos cerca de mais de 5 gigawatts de capacidade anual de produção de painéis fotovoltaicos. E depois temos toda a nossa parte de desenvolvimento de parques fotovoltaicos em todas as geografias onde estamos presentes. Nós temos basicamente, até ao momento, já construímos mais do que 5 gigawatts de parques no mundo todo. Mantemos ainda mais de 3 gigawatts em operação. Eu sou responsável pela parte europeia de desenvolvimento de parques fotovoltaicos e estamos presentes em Portugal já há cerca de 2 anos com os nossos investimentos.
Portugal é apenas uma peça do puzzle para nós, especialmente na Europa, onde estamos muito focados em outros países também, como a Holanda, como Espanha, como a Alemanha, como a Hungria, etc. Naturalmente, Portugal tem um carinho especial. Eu sou responsável europeu, mas sou português, e como tal tenho todo o interesse também em contribuir, digamos, para o sucesso da transição energética em Portugal. E daí também ser naturalmente um bom investimento. Eu acho que o interessante a tocar aqui neste fórum, na minha ótica, e neste tema em particular que estamos a discutir, são duas questões aqui. Um é o investimento em geral em Portugal, e outro é a dinamização de regiões que são, digamos, regiões interiores do país, que historicamente têm mais dificuldade em captar investimento, essencialmente investimento estrangeiro também, e que são zonas e áreas geográficas que necessitam de um investimento direto para continuarem a crescer e a modernizarem-se. E nesse campo eu gostava de mencionar que um player internacional como a Chint tem que sempre pensar onde é que se foca do ponto de vista de investimento. E a seleção é sempre feita com base em critérios muito claros, nomeadamente a estabilidade política do país, a estabilidade legislativa também do próprio sistema, e a estabilidade e simplificação regulatória de cada país no âmbito da energia. Essas são as características essenciais que permitem que uma empresa ativamente invista no país. E eu acho que Portugal tem feito passos positivos em alguns campos, nomeadamente no sentido de criar um enquadramento regulatório para a energia, digamos, a energia não subsidiada, renovável não subsidiada, e esses passos têm sido importantes. No entanto, penso que ainda há passos a dar e há melhorias que podem ser feitas no sentido de simplificar o enquadramento pelo qual as empresas podem, digamos, planear o seu investimento. Eu acho que é importante as pessoas percebam que uma empresa internacional tem todo o interesse em investir. Neste momento, nós não investimos mais em Portugal porque torna-se complicado e moroso investir em Portugal. Neste momento, e apesar de todo o furor à volta das renováveis, já há alguns anos em Portugal, nós não temos uma capacidade instalada que seja significativa ou de relevo, até nomeadamente para o total de energia consumida em Portugal. Portanto, o que acontece aqui é que as barreiras que são colocadas deviam ser claramente estudadas, entender o porquê do atraso no investimento. Há uma parte que é física, relacionada com o upgrade do nosso sistema de transmissão e distribuição de energia, mas a outra parte também é pura e simplesmente legislativo e regulatório, do ponto de vista de como obter licenças e a dificuldade e a morosidade de obter essas mesmas licenças. Dito isto, e eu acho que já foi tocado uma série de pontos aqui neste fórum, mas eu gostava de mencionar apenas digamos, eu acho que é importante as pessoas percebam que as zonas interiores do país vão ter um papel muito relevante, porque efetivamente é onde há o espaço necessário para colocar este tipo de parques fotovoltaicos. Parques eólicos também têm uma facilidade maior em serem colocados nas zonas mais periféricas. É necessário transportar essa energia para os pontos de consumo, naturalmente, mas eu acho que Portugal tem que pensar de um ponto de vista estratégico mais abrangente, e nomeadamente em coordenação com Espanha, em como vamos e como é que conseguiremos passar de um papel de net importer de energia, digamos, importadores net de energia, para exportadores net de energia. Mas isto tem que ser consolidado, tem que ser estudado e não pode ser visto de uma forma isolada. Eu acho que corremos o risco, se tentarmos agir de uma forma puramente isolada, em cairmos numa situação em que Espanha, que é um país que tem uma dimensão muito superior à nossa e que tem recursos, inclusive de terreno disponível, muito superiores aos nossos, de sermos, passa a expressão, atropelados pelo poderio espanhol, quando eles decidirem instalar 50 ou 60 ou 100 gigawatts de solar e mega fábricas de hidrogênio. Eles também têm toda essa possibilidade e capacidade para tal. E eu acho que é necessário haver uma política de coordenação
estratégica de como é que, digamos, a Península Ibérica pode passar a ser um produtor de grande escala de energia e na sua conversão em outras formas de energia, como hidrogênio, como já foi falado, e passarmos a exportar essa energia para o resto da Europa, que não tem as condições, nomeadamente, económicas, de um ponto de vista de custo de produção, que Portugal terá certamente, e Espanha terá certamente também, de um ponto de vista de custo de produção de energia solar, e que vai ser uma vantagem competitiva para os países, efetivamente, aqui do Sul, e que poderão contribuir, na sua larga maioria, para uma dinamização da economia como um todo destes países. Isto eram as notas que eu queria deixar antes de passarmos uma discussão, digamos, com as outras pessoas, mas eu penso que isto são os temas que nos preocupam mais, é como é que conseguimos investir, como é que conseguimos estar no mercado de um ponto de vista rentável, mas também que o investimento avance a um ritmo esperado e que não tenhamos que esperar 4 ou 5 anos por conseguir construir um parque solar, por um lado, e por outro lado, como é que Portugal e Espanha se vão coordenar para que não haja depois uma concorrência que provoque um colapso, digamos, do mercado por via da falta naturalmente, de consumo de energia que não seja, digamos, offset pela produção em massa que se vai verificar nos próximos 10 a 15 anos. Muito obrigado mais uma vez a intervenção, mas já agora deixe-me só dizer também, isso já existe, esta cooperação entre Portugal e Espanha e os empresários espanhóis. Aliás, o próximo orador certamente também falará disso, como empresário espanhol que é, mas aquilo que eu estava a referir e que tenho acompanhado são vários empresários chineses residentes em Espanha que têm vindo a arrendar todos os terrenos que existem em Portugal, que são muito mais baratos do que os terrenos em Espanha, para a instalação de energias rentáveis, o que levou que o metro quadrado do hectare tivesse disparado dos 700 euros para os 1.200 euros o metro quadrado. Sim. Não tem que ser iniciativas de empresários portugueses, mas vindo de fora. Isto poderá levar a que os preços realmente comecem depois a ficarem incomportáveis, mas também que a intenção sempre foi exportar para a Espanha, não é? Claro. Mas é bom a iniciativa, o que é importante é que haja energias renováveis, venham elas de quem vier, o planeta acho que já é muito global, o planeta todo ganha, com isso venha onde houver, quanto mais houver melhor ainda, e o governo chinês já foi uma das apostas que fez precisamente, claro, foi apostar cada vez mais nas energias renováveis.